E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar sobre os acontecimentos do capítulo 1147 do mangá de One Piece, um capítulo que deixou aí uma galera um pouco brava, a gente vai falar disso também daqui a pouco, e para bater esse papo aqui comigo estão eles, de volta o time completo, Carioca e Strass. E aí, gente? Fala galera, bom estar de volta. E assim, eita, capítulozinho que deixou uma pulga atrás da orelha, hein? Gente, nesse episódio o Strass andou falando umas barbaridades e coincidentemente o áudio dele deu problema. Então ele regravou só narrando o capítulo, mas eu deixei algumas partes das respostas que eu e o Carioca demos pra vocês meio que imaginarem o que ele tava falando nesse momento, tá bom? Então segue o episódio aí que tá coisa linda. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para ler mais um capítulo de One Piece. O capítulo é 1147, aquilo que nos dá medo, né? E no capítulo a gente tem essa história de capa aí da Yamato com o Raizou, comemorando aí que ela venceu os como Daimao aí de Udon, né? E expressa gratidão aí, venceu a batalha contra os Hushu. E a gente vê ele ali no fundo ali, o galera brincando com o capacete dele e tal. Nada Meia demais. bomba. Para variar a enrolação. Então o capítulo começa com um pequeno flashbackzinho aí que a gente viu da última semana passada. O Sol, né, avisando o Robin e o Chopper pra se esconderem, né? E ele falando que já viu esse cara antes, que ele é um cavaleiro de Deus e que eles são imortais. E aí lembrando que esses imortais aí tá entre aspas, né? Que deve dizer alguma coisa pra gente mais ou menos sobre se eles são imortais mesmo. Não, provavelmente deve ter uma condição para essa imortalidade. E ele pede para eles se esconderem e achar uma oportunidade para eles continuarem com as crianças. Então ele comenta que, então tinham 2 sobreviventes de Ohara, né? E ele fala que a marinha é realmente desleixada. A gente vê o sol todo caído e vê que o Summers dá e ele repara que a Gunko capturou todos os chapéus de palha, né? E aí a gente tem o primeiro momento de irritação do dia, né? Que a gente vê aí os 4 chapéus de palha presos no durex da Gunko, né? E o que vocês acharam disso aí, dessa parte? Já vou soltar ali. Manda. Cara, que situaçãozinha desmoralizante, como meu amigo Strácia falou. Cara, isso aqui pra mim pode ter uma relação, desenrolar a história, mas pra mim não tem sentido nenhum. Metade dos Mugiwaras serem derrotados por uma pessoa só, mesmo que mortal. Tipo, não é desculpa. Dá um jeito de fugir e um fica de sacrifício, dá um jeito de, tipo, despistar alguma coisa. Eu sei que talvez tenha essa ligação com o desenrolar da história, mas é uma desculpa muito ruim. A metade da tripulação do Yonkou, que é um dos caras mais fortes do mundo, perder pra uma pessoa só. Ou seja, eles não têm condição nenhuma de enfrentar quem tá por vir. Que tá uma situação ridícula. Eu achei Exato, pode Não, e falar. só pra completar, pra deixar mais ainda humilhante aqui pros nossos heróis, o cara fala, deixa eles aí. Tipo assim, pô, não pode nem levar, entendeu? Tipo assim, olha que humilhação. Então a situação tá feia, a situação tá terrível. E assim, até a Nami concorda com isso, porque ela fala, qual é, Jinbe? Como é que você deixou isso acontecer? Porque assim, se tivesse a Nami, o Sop, sei lá, os dois, aí o Chopper, Os vai. mais fracos. O Chopper até não. Os mais fracos, mas porra, tá o Brook e o Jinbe aí, e eles ficaram, realmente, tipo, eles já estão amarrados, velho. Os caras não conseguiram dar nenhuma... e eles foram pegos de surpresa, porque é um adversário que eles não enfrentaram ainda. Foda-se, velho. Eles estão numa situação... Eles estão em Elbaf primeiro, que é a Ilha dos Gigantes já. E eles estão num status de poder que eles não podem ser pegos de surpresa por ninguém. Exato. Ainda mais estando com o Jinbei e o Brook nesse meio aí. A Nami também não deveria se deixar ser presa desse jeito aí. O Sop tá bêbado, Mano, né? Mas eu achei isso daí meio... Essa imagem dela parada, de costas pra eles, e eles tudo amarrado, foi realmente desmoralizante. não tinha outras maneiras de fazer isso do que, tipo, 4 perder pra uma pessoa? Por exemplo, pega o Zop, que pode estar bêbado, sei lá, uma desculpa qualquer. Fala assim, olha, ou vocês se rendem ou eu mato ele, entendeu? Pegar ele de refém, Exato. entendeu? E aí pronto, resolveu, não tem essa humilhação toda. Tipo, porque assim, cara, tornou... Assim, a gente já sabia, a gente já falava que o Oda só focava no Luffy, 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 e ainda mais do que o Zoro e o Sanji. E agora jogou os outros pra merda, assim, desculpa. A Gunko é uma random, ela pode ser a amiga do Zoro, ela pode ser a mãe do Luffy, pode ser
Cara, o Oda pode te falar que ela é o deus do One Piece, cara. Ela é uma Randall, ela acabou de chegar. Não pode ser dessa maneira, cara. Porque assim, não teve nem luta. Não teve nem luta, Strácia. Não, eles não são nível Yonkou. Não são. Nem fudendo. Isso é outro detalhe que eu não vou nem entrar. O Jinbei com o Neve, o papel higiênico Neve em volta dele. Mas o ponto não é esse, mano. Não teve nem luta. Eles não estão nem surrados ali. Ela com um golpe acabou, prendeu eles. Eu achei um absurdo isso. Eu vou ter que discordar da Gênio aqui, dessa vez. Eu acho assim, que vai ser uma situação meio Kaido, do tipo, o Luffy foi pra cima do Kaido a primeira vez, não sabia como enfrentar, tomou um cacete. E depois eles vão entender como se enfrenta e vão conseguir derrotá-la. Eu ainda gostaria até de ver a Nami mesmo lidando com a Gunko, só ela. Porque realmente não faz sentido. Eles não são tão fracos assim. Eles acabaram, todos eles. Cada um teve um adversário. No arco de Onigashima, cada um teve uma luta difícil. A Nami lutou com a Uchi, mano. A Uchi, ela resistiu, ela tancou um ataque da Big Mom abertona lá. Tá ligado? Então eu acho que é mais questão de narrativa de vamos dar um choque, mas depois vamos entender como eles lutam e aí os Chapéus de Palha vão ganhar sem precisar do Luffy, do que outra coisa. Porque outra coisa que o Oda fez aqui é falar, os Cavaleiros Santos são os adversários do Exército Revolucionário. Você quer que eu acredite que aqueles generais do Exército Revolucionário têm essa força aqui? Tirando aquele maluco lá dos Corvo, o Sabo e o Dragon, Ivankov também, tudo bem que tava lá na Guerra dos Maiorais e tal. Você quer que eu acredite que aqueles outros generais têm essa força? É muito difícil de acreditar que eles conseguiriam tancar esses Cavaleiros Santos. Não, e outra, eu acho que eu discordo muito da maneira. Eu acho que perder pra gerar essa desenrolada história tem que acontecer. Mas como é que o Luffy perdeu pro Kaido? Mano, ele tomou um arregaço que ele nem viu. Tipo assim, ficou claro a diferença de nível de poder. Cara, aqui eu nem vejo isso, aqui eu vejo só uma humilhação mesmo. Tipo assim, não vou nem me dar o trabalho dela ter uma coisa muito louca e eles estarem todo fudido, quebrado, enfaixado, que nem o Luffy ficou. Não, foi só, tipo, acabou a luta. Tipo, não teve luta. Falta de estratégia. Ah, cara, sei lá, porque eu entendo que talvez ali o Usopp, a Nami tem uma luta, um estilo de luta que seja mais inteligente, de manipular o adversário e ter outros meios de vencer. Mas da maneira que se desenrolou, eu achei que só mostrou o quanto eles são fracos e o Luffy tá num patamar que ele tem que estar acima, mas não dessa discrepância, porque senão o bando dele de Yonkou não tem não é confiança, né? Mas tipo, não passa essa força toda. Não passa a força que tem. Eu acho que o Brook e o Jinbei lidariam com ela e acho que ainda vai ser isso. Eu acho que alguns aqui, ou eles vão embora, né? Uma coisa que o Strass já falou semana passada deles conseguirem ir embora com as crianças. Se bem que eles falaram que iam matar as crianças agora, né? Não sei. Mas eu acho que esses que estão aqui, eles vão ser derrotados e não vai ser nem por Luffy, nem por Sanji, nem por Zoro. Tá, vamos ver. Eu acho que o Oda só tá usando isso como, foram pegos desprevenidos. E aí depois eles vão conseguir lidar com a situação. O Brook enfrentou a Big Mom, gente, não tem como. Sabe, ele vai lutar, ele é mais forte que a Gunko, sim. Isso é questão narrativa de foram pegos desprevenidos. É o que eu tô torcendo, porque não é nível de força aqui não, é nível estratégico de a gente invadiu esperando lutar, no caso dos Cavaleiros Santos, e eles foram pegos de surpresa. Mas Só você isso. tá passando pano pro Oda? Não, eu tô tentando justificar porque não faz sentido ele colocar o Brook tancando a Big Mom não, né? Mas conseguindo Aquela sair cena de uma luta badass, com a Big Mom. fudida. Exato. Eu também acho, mano. De verdade. Eu acho que Sim, a até gente agora- só até- elogia o Oda. Eu acho que, assim, hoje, sem saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, eu acho que hoje, essa cena pra mim foi um momento ruim. Eu acho que foi um momento ruim da história, assim, dos personagens principais. Mas por One Piece não ter momentos ruins assim, eu acho, vou dar um voto de confiança de que isso é tudo pensado e ele vai arrumar, sabe? Então eu tô passando pano por enquanto. Tá, beleza. Não, assim, eu não acho que ele não vai. É que nem eu falei, eu não acho que isso não vai ter um desenrolar. Eu acho que vai ter. Não vai ter uma luta de revanche. Acho que pode ter. Eu acho que esse momento específico, independente do que vem depois, é injustificável da maneira que foi feita. Sim, e Carioca, semana passada eu falei que eu acho que a Gunko, ela é filha do Saturno. O que você acha disso?
Você não Ela tava. pode ser filha do Oda. Eu acho que ela é irmã da Bonnie. Pronto. Se vocês não ouviram essa teoria lá do episódio da semana passada, voltem lá e escutem, porque lá tá mais com argumentos. Aí na sequência disso, né, a gente vê a Gunko aí, depois de ter dominado eles, né, vindo pra cima do Brook, dando uma bica na cara dele. E falando pra ele, ô, sou nojento, você não quer ser meu... Compõe a música pra mim, se vire meu escravo. Aí ele fala, que, você tá doido? E aí a gente tem um comentário de cada um dos Mugiwaras, né, a Nami falando que ela conhece as músicas do Brook, o Zop comenta que um Tenobito, que é fã do Soul King e tal... E o Jinbei fala, né, que foi a problemática que você arranjou, que até me deixou um pouco irritado, né, depois deles serem presos aí, o Jinbei fazendo piada, né, que sacanagem. Eles estão tranquilos, mesmo presos, né? Então, tipo assim, vão dar um jeito. Não, mas é porque eu acho que eles vão dar um jeito, não é? Eles não estão numa situação de mega urgência. Eles estão, tipo assim, calma que ainda dá pra gente resolver aqui. E aí o Summers fala, Gunko, para com isso, faz igual o Killingham falou, não vamos arranjar um problema com o Yoko, né, vamos acabar logo com a nossa missão. Isso é da hora, eles estão cagando de medo do Luffy. E, algumas vezes no capítulo eles citam isso. Infelizmente é medo só do Luffy, né? E aí a gente tem um momento do Brook aí que eu achei até interessante, porque o Brook, eu não lembrava que o Brook tinha feito isso ou não, essa declaração ao Luffy, e todos os personagens meio que têm essa devoção ao Luffy, né, que ele fala, desde que o Capitão Luffy me deu minha segunda vida, minha lealdade pertence somente a ele. Achei foda, tá? Achei muito foda. Foda. Ele teve com a Big Mom, não acho que teve? Acho que foi com a Big Mom. A Big Mom quer ter ele no bando, né? Porque ele é um diferentão, assim. Mas não sei se foi exatamente assim, mas eu lembro dessa cena também. E ela fala, e se eu te matar, se recusar? Ele falou, então que eu morro. Acho que eu escuto o yo nessa hora, sabe? Isso do que viver sem honra. E aí o Zop dá um grito, o Brook leva uma bica, sai voando. E a gente vê que a Gunko até sente uma coisa no coração, um mini infarto, né? É mesmo, né? Alguma Ela toma coisa uma assim. pontada, Não entendi essa porra aí. Não foi uma brisa de, eu sou fã, tô batendo nele. Não, foi alguma coisa física mesmo, mano. Caralho. O Oda, essa cena aí, ela pode dizer muita coisa, viu? Porque será que essa é a fraqueza deles? Tipo, ela tá gastando muito. Ela tá gastando muita força. Não sei, tipo, se ela tem uma bateria. Ou alguém já começou a fazer algum contra-ataque, sei voodoo, lá. tá espetando ela. Sei lá, o Brook tem as condições de fazer algumas paradinhas. Somers fala, pergunta pro Killian se tá tudo pronto. E sim, pode começar. Nisso, o Somers, né, começa, a gente tem uma visão de fora de Elbaf. O Somers começa falando, guerreiros de Elbaf, sejam muito bem-vindos, basicamente. E aí a gente mostra uma reação e tal. E aí ele continua falando que vocês provavelmente estão ocupados lidando com os eventos estranhos que estão acontecendo ao seu redor. E que tudo isso é obra nossa. Eu sou uma adaga que vinda da terra de Marigioaz. Eu sou o Somers, um dos cavaleiros de Deus. E aí o Somers continua, né? Vocês por todo Elbaf já devem saber, mas nesse exato momento estamos sequestrando 10 de suas crianças. E aí as crianças acordam e elas percebem que elas não conseguem parar de andar, elas sabem muito bem para onde estão indo e tal, mas elas estão bem longe, aí uma das crianças reconhece o galho que elas estão e falam que estão voltando para casa, né? Mas que elas não conseguem se mover livremente e que nosso objetivo é simples, transformar vocês gigantes em guerreiros escravos. Dito isso, ele quer testar o quão efetivo e sequestrar os filhos de vocês, e vocês estão curiosos para saber quem são as 10 crianças que eles sequestraram. Aí a gente tem um mapa, né, das 10 crianças aí. E aí veio uma coisa aí que a gente não achei tão interessante assim, tem o nome das crianças, né? Ficou mais pra mim para identificar como elas falam, talvez, e tudo mais, mas não necessariamente para mim vi necessidade, porque poderia ser qualquer 10 crianças que teriam o mesmo efeito em tudo isso, né? Uma gigante de chifres, né, que ela tem... Joana que tem esse chifre foda aqui. E ela comenta que ela não tem paz e tal, mas ela é uma gigante de chifre. A gente tinha... O Marcola até comentou sobre isso, que a gente tinha comentado que não existiam mais, mas eles, pelo visto, existem sim. Com certeza foi a extensão de 18 páginas, tipo, mostrando ali o mundo, gastando uma linguiça ali, mostrando cada uma das crianças. Mas eu achei legal mostrar a personalidade, porque eu prefiro acreditar que isso vai fazer diferença no desenrolar da história. Tipo...
talvez as crianças tenham um momento ali sozinhas, e aí mostrar a personalidade delas agora vai contar. Nesse ritmo, o One Piece que tá na reta final aí vai durar mais uns 30 anos, né? Eu acho que apresentar essas crianças pode ter muito a ver com essa Joana especificamente, por causa desses chifres de gigante ancestral. Ela fala que não tem pai. Ela pode ser filha do Loki, inclusive. Filha bastardo, nem saber que ele é pai dela, sei lá. Mas eu acho que tem muito a ver com ela, porque falaram que estavam extintos e os caralhos, não sei o que, e aparece uma criança com esse chifre aí. Então, sei lá, o Oda adora esconder coisas em quadros que a gente nem dá muita atenção numa hora e depois tem que voltar pra Eu não ver. acho que é só da Johanna, não. Eu acho que é de todos. Eu acho que eles, como um grupo, devem ter, tipo, um momento. Pô, eles são gigantes, apesar de ser criança, né? Então, eles também não são fraquinhos, né? E eu acho que pode ter um momento deles enfrentarem os medos deles, né? Tipo, os pais estão enfrentando os medos dos filhos, mas talvez eles mesmos tenham que enfrentar os medos para isso não, para o poder do Kirin deixar de ser efetivo, entendeu? Porque eles sem o Sim. poder do que você tem medo, se você não tem medo de nada, você já superou seu medo, o poder dele não funciona mais, né? Então, isso, talvez seja esse pequeno arco das crianças, sabe? E eu acho que seria legal isso. Eu acho que seria legal eles Eu enfrentarem o também. medo e aí, tipo, um cara já não tem mais poder, entendeu? Porque eles estão causando um monte de problema em Elbaf, o medo das crianças. E aí eles falaram, essas eram as 9 crianças. Mas agora há pouco, um pequeno guerreiro chamado Colum veio tentar salvar seus amigos. Agora são 10 crianças. Eu achei interessante uma coisa. Todos os pais preocupados, né? Mas o Gaban não. Ele falando, olha, nosso filho tá lá, que corajoso, não sei o quê. E é realmente isso que vocês falaram. O capítulo, ele meio. E pra mim, ele tem alguns detalhes que vão ser importantes depois. Tipo, o Brook parece conhecer a Gunko sente depois que ataca ele. Essa criança, essa menina com esse chifre aqui. E algumas outras coisas que o Oda pode trabalhar mais pra frente, né? Mas o final do capítulo, ele é exatamente o que eu tinha falado com o Strass na semana passada. A Robin, por ter flor, vai lutar contra o Somers, que é espinho e tal, não sei o que. Então, realmente foi meio enrolado hoje. Durex é A Random, Silver né? Tape. Segundo o É Carioca. Silver Tape. Porra, Ela não é cara, random. não, ela não é random daqui a quando ela tiver uma construção. Até, Ela já tem uma até construção, já tem um dois. monte de teoria envolvendo ela, Não, velho. mas a sua teoria não é construção de personagem, é sua teoria. Lógico que Claro que é. não, mano. Você não é o cara que escreve a história. Ela é a Há dois personagem. capítulos atrás, a gente tava tendo uma discussão sobre a personalidade dela. E agora mostrou que ela é uma pessoa mais bem filha da puta. Exato, tá ligado? Então, cara, ela. Não vou falar que ela é um personagem random, tipo Não, tipo o cara que fica lá no fundinho, que ele desenha só o palitinho, o desenho do palitinho ali no fundo. Não é. Ela é uma personagem que vai ter uma importância. Mas hoje ela chegou do nada e passou a Silver Tape em 4 Mugiwara e acabou. Entendeu? Sem ter um. Ela. Ela é o Cavaleiro Santo mais comentado, mais do que o Shamrock. O design dela já gera teoria. Tá? E ela é a personagem mais misteriosa aqui, porque tudo que envolve ela abre espaço para que ela tenha um background maior, envolvendo até os próprios Chapéu de Palha, em Beleza. teoria. Agora, no caso do Brook. Beleza. Só que 4. Cara, quanto tempo você acompanha esses 4? Há 10 anos. Tá ligado? O Jinbe, porra, o Jinbe é foda. Esse cara tomou um golpe, perdeu e tá amarrado na Silver Tape agora. No Durex. Mas eles não foram nocauteados, eles só estão Pior, pensando não é como eles vão pior fazer. isso? Não, tipo assim, eu acho que eles Ele estão calmos porque é eles ainda estão no pior. controle da situação. Marcola, se eles tivessem sido nocaute. Estão no controle da situação aonde, mano? Que isso? Você tá louco, cara? Os caras estão amarrados, irmão. E o pior, assim, eles não foram nem nocauteados, o que é pior ainda. Ela consegue segurar eles acordados. Então, tipo, o Oda pode sair, eles tinham um plano de escapar, de conseguir informação, mas hoje, dia 5 de maio, eles estão presos no Durex. No Durex e apanharam feio, tá ligado? Tá feio pra eles, tá Tá. feio. Não, isso é fato. Tipo, ela vai ser a próxima Mugiwara? Não sei. Não sei.
Mas, tipo, hoje ela é uma personagem que ainda a gente não teve muito contexto, a gente não conhece nada sobre ela, e ela venceu 4 Mugiwaras sem não precisar nem dar um KO neles, ou um sequestro, ou um nada. Tipo, eles só perderam ali. Eu acho que eles ainda não perderam, eles só estão pensando como agir. Não, tudo bem, é só tô, tipo, dando o contexto desse capítulo, mas o que vier depois, por qualquer outro motivo, pode até justificar, não, eu acho que justificar é difícil, mas, tipo, pode dar uma compensada, mas o que a gente vê hoje, eu acho que, assim, eu não gostei, eu achei ruim, achei fraco. Agora, no final do capítulo, que a gente fala que vai ter luta no próximo, é a chance de a gente ter uma redenção aí da Robin mandando ver, arrebentando o cara. Tipo, mesmo com a ajuda do Gaban, pô, seria super válido os dois trabalhando juntos pra vencer um oponente forte. Sim. Até um brilho do Chopper aí só pra dar uma compensada. Acho que o Chopper não, mas assim, é isso, né? Ele manda a galera queimar a biblioteca e a escola, que são os símbolos da pacificação dos gigantes, e ele quer os gigantes guerreiros. Só que a biblioteca tem todos os livros de Ohara. A galera de Ohara se matou Pra isso, né? pra proteger esses livros, sabe? Então, E aí vem as grandes ordens dos Somers, né? A primeira ordem é: a escola de vocês é inútil na guerra. E a biblioteca de vocês guarda apenas um monte de registros inúteis do passado. Queimem as duas imediatamente e jurem lealdade a nós. Caso contrário, vamos eliminar as crianças, uma por uma. E as crianças já ficam cada vez mais em choque e tal. E aí o Somers fala: Jaru, a decisão é sua. Minha? E aí ele fica em choque. E aí a gente vê um discurso aí da professora, né? Que a escola é o símbolo que representa a paz de Elbaf. A biblioteca guarda a história antiga de Elbaf, além do conhecimento do mundo preservado pelos sacrifícios de estudiosos de Ohara. Esse tesouro não é só de Elbaf. E ele fica: ai, você é muito irritante. E aí o Chopper tenta impedir a Robin, o Yassan, né, que é o Gaban, vão pra cima, e a gente vê o último quadro, que é: não vou deixar que façam isso. Vira aquele modo de capeta dela. e ela saiu. E assim, isso daí é uma coisa que a gente já tinha falado há um tempo, que tava muito. Que o Oda fez questão também de reforçar, que o poder dela é uma antítese ao poder dos Somers, né? Então faz sentido eles se enfrentarem. Possivelmente o Gaban vai junto. Vão ser os dois contra os Somers aqui. Aí eu acho que as outras lutas ele ainda vai formar. Mas eu queria ver ela ganhando dos Somers, tá? Ela só, porque tipo, já tem motivação suficiente pra isso. Ele é o mais cuzão de todos, ele que quer queimar a biblioteca, ele que tá causando com as crianças. Ele é o principal aí. Nesse momento, o Straça reclamou que os outros personagens, além do bando do Luffy, não entravam em batalha. Ou alguma coisa desse tipo que eu não lembro exatamente. E aí a gente falou isso aí. Pô, mas teve agora o Shanks amassando o Kid numa porrada só. Porra, mano, o Kid está perto de Ace ou Barba Negra? Não, o Strasser falou o seguinte: eu gostei de ver dois personagens que não são do foco central sendo desenvolvidos numa luta. É exatamente o que mas aconteceu. personagem O foda, Barba né? Negra e o Law, Mas inclusive. personagem bom. O Barba Negra e o Law. Tomara, pô, tô torcendo pra que alguém morra nesse mangá. E cuidado, cara, os caras vão te Vão me xingar aí xingar, agora. falar que o Oda não precisa pode. disso. Se quiser deixar essa mensagem pro pessoal, fala: pessoal, deu um problema na gravação do meu áudio. Eu perdi esse finalzinho maravilhoso que a gente teve essa discussão. Mas aproveitem o argumento dos dois, que foi muito legal. O Ace é importante, gente. Acabou, já foi. Mano, desculpa. Ó, eu vou dar vou apoiar o Strass aqui. The Last of Us, que tá saindo na HBO. Puta série foda. Eu tô gostando. Eu não joguei o jogo 2, só joguei o 1. Cara, eu não sabia o que acontecia com o Joel. Me pegou, assim, de uma maneira... Mano, me pegou de uma maneira absurda. E eu acho que é isso que toda série precisa. É tipo o Casamento Vermelho Game of Thrones, tá ligado? É tipo um negócio chocante. Esse foi foda. É um negócio Esse foi de... foda. Então, mano, tipo, tem que ser um negócio que te vai pegar desprevenido. E eu acho que, assim, o Oda, eu não vejo ele... eu acho que precisa, em algum momento. Acho que ele não vai fazer. Já desisti dessa... Já não tenho tantas esperanças que ele tem cara de fazer isso. Você citou um momento de cada história. Oda já teve um momento na história dele. Já foi o Ace já. É que o problema é que o One Piece é muito mais longo. Aí vocês ficam querendo mais, mas já foi. Ele faz o Ace escapar, ele dá a esperança do Ace fugir.
E aí depois da ele Game of mata. Thrones, quem morreu? Ned Stark. Quem morreu? Jon Snow. Tá bom. Quem Não, Game of morreu? Thrones morre gente toda hora. Daenerys. Não, mas ele que falou. É. Ele que falou. Porra. Tá bom, tá bom. Essa Não, eu mas pedi, Dragon essa eu Ball. pedi. Quanta gente morre no Dragon Ball aqui? Volta. Mas morre. Volta todo Morre. mundo, aí também não muda nada. Mas antes de voltar, eles morrem, né? Tipo assim, o Kuririn quando morre pro Freeza, o Kuririn do Dragon Ball, do Goku com Cell. Porra, tipo, são coisas. Pô, o Vegeta se sacrificando é muito foda. Então, eu acho que morte é necessária. Por isso que o Dragon Ball Z, eu acho tão bom. Porque fala que é só luta, mas, tipo, os momentos de história são momentos que pegam. O Gohan virando o Super Saiyajin 2 quando o 16 morre lá, o céu pisa na cabeça dele, o Goku se sacrifica. Pô, tem muito momento foda e é marcado por morte. Eu acho que dá o peso. Se volta depois, não é morte. Oi? Começa por aí. Se volta depois, não é morte. Por exemplo, Naruto não ter matado o Gai contra o Madara. Foi ridículo. Foi ridículo. Seria muito mais bonito. Aí depois deixa ele lá andando de cadeira de rodas. Só pra isso. É foda. Então, eu acho que a morte, ela valoriza a série. É tipo assim, o Pedro quando morre em One Piece, cara. Tinha que ter valorizado muito mais o Pedro pra você falar assim, caralho, eu achei que ele ia virar um Mugiwara e morreu. Entendeu? Isso aí sim, tudo bem. Ele podia valorizar mais o Pedro. Mas o Oda tem um storytelling muito bom, ele eu precisa acho disso. que é a minha opinião, claro, né? A minha opinião é de que sim, ele precisa pra gente conseguir. Eu gosto muito de One Piece, eu sou apaixonado por One Piece. Mas se o Oda tivesse coragem de matar um personagem que não vai realizar o sonho dele, que nem cada Mugiwara tem um sonho, tipo ele matar o Brook, tá ligado? O Brook nunca encontra. Cara, dá uma coisa, tá ligado? O personagem que vai morrer antes de realizar o sonho é o Shanks. Ele não vai achar o One Piece, talvez ele foda-se o queira, talvez Shanks. não. Mas vai Pô, ser ele. Foda-se Foda-se o Shanks, você é mano. louco? Você é louco? O Shanks não é o Shanks, ele é, pra história, como se fosse o sensei, o ponto de referência, o norte. Esse cara morrer, ele não, eu não vou falar assim, nossa, que chorei, entendeu? Se o Shanks morrer. Ah, você não chorou quando o Jiraiya Porra, morreu? mano, mas o Jiraiya, ele criou o Naruto, irmão. Ele é o pai que o Naruto nunca teve. Não tem esse peso emocional, o Shanks morrer. Os únicos personagens que tem peso emocional hoje em One Piece pra morrer são os Mugiwaras. Outro personagem... Ah, você tá viajando. Você tá viajando. Se o Shanks morre, eu fico sem para. chão, velho. Você é louco. Você é louco. Mano, velho. Não, ele é tão shanqueiro que ele precisou de um Shanks vilão. Ele precisa de 2 Shanks. E aqui o Strasser de novo insistiu que o Bon Clay não vai voltar, que já tá morto e tudo mais. Ele não tá O Bon Clay morto. não tá morto, ele apareceu Ele numa não tá história de morto. capa. Ele tá lá no Okama, No 4.5 lá. que o Oda não pode esquecer ele lá, né? Esse é o ponto. Mas é isso, tipo, eu acho que tem pouco... os personagens em One Piece que teria significado na morte, pra mim, seria só os personagens que a gente convive diariamente. O Jiraiya, do Naruto, era um personagem que a gente convivia. Porra, e ele aparecia muito frequentemente. Ele apareceu no Narutinho por muito tempo, ele apareceu no Naruto Shippuden. E conta o flashback dele, que é tipo um flashback, porra, muito foda, né, com o Pain. Pô, você tem um momento muito significativo só dele. Mas o Shanks também. O Shanks tem flashback para. com o Bug, tem O Shanks flashback... tem tempo de tela igual o Jiraiya? Não, mas ele tem história igual... O peso na história dele é igual... Mano, não tem, mano. Mas o Shanks tem um impacto na história maior do que o do Jiraiya. Falo isso aqui com tranquilidade. Mas é que é apego emocional, né, mano? É diferente. Mas esse sensacionalismo em One Piece, ele tá acontecendo muito frequentemente, tipo, nas últimas arcos. E quando é que a última vez que os personagens principais foram realmente tocados, assim, tipo, mexidos de chorar? Qual foi a última vez que você viu o Luffy, que é o símbolo da alegria, tipo, chorar, tá ligado? Exato, se o Shanks morrer, o Luffy vai chorar. Tá bom, e se o Brook morrer, o Jinbei morrer, e aí? Ele vai chorar? Porra, então... Vai chorar, E eu também. lógico que vai. Entendeu? Mas eu também, só que eu vou chorar também se o Shanks então, morrer, velho. Então, aí isso é muito fanboy. E eu duvido que você não chore. Eu mano, duvido que você pelo não Shanks, chore. não. Eu gosto do Shanks, eu acho o personagem foda. Mas não é uma personagem que eu tenho um apego emocional.
Eu acho que assim, o único que se morresse eu parava de ler é a Nico Robin. Aí e o Você Luffy, para claro, de né? ler? Mas eu paro de ler. Se a Nico Robin morre, eu paro de ler. Sem problema nenhum. Ah, não. Eu faço podcast com vocês só pra saber o que tá acontecendo por aqui. Porque vou parar de ler. Só pra estar atualizado. Exato. Mas é isso. Eu vou me atualizando por vocês. Tá maluco. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Galera, muito bom estar de volta. Que o próximo capítulo gere coisas pra gente aqui tá de queixo caído e não mais essa injeção de linguiça. Mas muito bom estar de volta aqui pra comentar com vocês. E é isso, galera. Tamo junto. É isso, gente. Voltaremos então com 1148. Valeu!